Aleluia! Você pode abrir a sua Bíblia comigo em João, o Evangelho de João. Deus é bom. Aleluia! Evangelho de João. Encontrar aqui o meu querido versículo. Aleluia! Eu vou ler o texto com vocês do que Jesus disse. E logo em seguida a gente vai orar agradecendo por essa palavra, tá bom? Deus é bom. Vocês acharam? Quem achou, diga eu sou uma bênção. João 6. Evangelho de João 6. Quem achou, diga eu sou uma bênção. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem achou, diga minhas contas estão pagas. Diga as presentes e as futuras. As do passado também que deixou, né? Muito bem. Diga eu sou sarado. Eu sou curado. Protegido. Sou liberto. Diga a presença do papai resolveu habitar em mim. Glória a Deus. Muito bem. Vamos lá? Vamos quebrar tudo hoje aqui, tá? Evangelho de João, capítulo 6. A partir do verso 53. Jesus disse-lhe: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Paizinho querido, essas são as palavras da salvação. Obrigado pelo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Me disponibilizo, Senhor, como vaso, como canal, para passar aquilo que o Senhor tem inspirado no meu coração. Que eu receba muito daquilo que o Senhor me inspirar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra os seus ouvidos, abra teu entendimento, porque de verdade, esse discurso aqui foi feito num período em que os discípulos, e não só os discípulos, mas os judeus, não compreendiam isso aqui. Na verdade, os discípulos vieram a compreender, mas as pessoas que estavam ao redor dele não compreenderam, porque era um discurso muito duro. Tem um discurso um pouco mais extenso antes desse aqui, falando que ele vai ter que morrer e ressuscitar. Discurso duro, porque e dizendo que era filho de Deus. Que discurso difícil de se entender. Vindo de encontro a pensamentos, a paradigmas, vindo de encontro à religiosidade. A religiosidade que matou Jesus, a religiosidade de vários aspectos. A defesa de uma Bíblia
ao qual Deus não tinha entregue para eles. De um entendimento que Deus não comungava da ideia. Quando chega Jesus, diz: sou comida e eu sou bebida. Quem verdadeiramente comer da minha carne, beber do meu sangue, vai ter a vida eterna. Que discurso difícil de se entender. Porém, tudo que Jesus falava, concorde comigo, era vida, amém? E espírito. Então todas as coisas que vêm de Jesus precisam ser entendidas como? Com vida, com espírito. Entende isso? Portanto, quando pega no nosso bril, naquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso intelecto, nossa inteligência, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente não abre mão muitas vezes de muita coisa, quando pega no nosso bril, vai mexer com a nossa estrutura, fica difícil de entender qual o aspecto da salvação em nossas vidas. E a salvação, a gente compreende que vem com libertação, preservação, cura, a própria salvação. Amém, queridos? E para entender isso, esse contexto, precisa ter o Espírito Santo dentro, precisa ter o acompanhamento do Espírito Santo. Só que quando Jesus fala essa palavra aqui, as pessoas não entenderam. E logo em seguida, no versículo, verso 60, diz: muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Percebe? Sabendo, pois, que Jesus em si mesmo, que seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Aí foi quem endoidou mesmo. Se você não me visse subindo aos céus, voltando para de onde eu vim, como é que vocês se portariam? Se vocês não conseguem vencer, parafraseando o que ele disse, colocando o contexto, se vocês não conseguem vencer a própria religiosidade, se vocês não conseguem vencer os próprios entendimentos, não conseguem ir além daquilo que está diante dos vossos olhos, só vive uma vida carnal, só vive uma vida de pensamento na terra, medíocre, médio, na média, mediocridade, ambiente sólido. Você não vai para um ambiente que rege um ambiente sólido. Como se você me visse subindo aos céus? Como você reagiria? Acharam aquele discurso muito duro. Continuava sendo duro. E Jesus não estava ali para alisar ninguém. Jesus está aqui para libertar você. Jesus está aqui para trazer entendimento de pecados escondidos, de ideologias ultrapassadas, de pensamentos medíocres que colocam você para baixo, de lugares e ambientes, palavras e pensamentos que colocam você num lugar onde Jesus não quer que você esteja. Ele veio para quebrar tudo dentro de você. Num ambiente onde nós temos que fazer uma análise de quem nós somos hoje, de onde nós estamos. Não adianta ouvir aquilo que a gente quer ouvir. A gente precisa ouvir aquilo que a gente precisa fazer. Aquilo que a gente necessita para mudar de vida. Porque massagear ego, você está no lugar errado. Massagear ego é antibíblico. Eu gosto de uma frase que o Luiz Hermínio fala: o bom é quando o culto, a tampa da chaleira voa, né? Aquela manifestação de poder, de glória, de unção, uns orando em línguas aqui, outros pulando as cadeiras ali, outros caindo na unção, outros na unção do riso, cura, milagre. Isso é a tampa voando, né? A pressão pega e a tampa voa. Mas ele diz, um culto bom é quando a tampa voa, mas o fundo cai também. Porque você se despir, tirar a roupa velha e pôr uma roupa nova.
Jesus estava fazendo isso aqui. Ei, religiosos, ei, olha para cá. Chegou algo novo na vida de vocês. O pecado que vocês estavam, vai ter que acabar isso aí. Vai ter que chegar no fim. Vai ter que exterminar essa parada aí. E para comer a carne verdadeira, o sangue da eternidade, precisa de uma disponibilidade diferente das que vocês estão fazendo aí. Do que vocês estão ouvindo. Discurso duro. Discurso complicado de se ouvir. Porque quando mexe conosco, mas tem alguns, meu Deus, tem alguns que entendem isso. Tem alguns que vale a pena. Jesus morreu na cruz por esses alguns. Morreu na cruz por todos, mas os alguns é os que vão herdar o reino de Deus. E aquela galera que estava lá, uma multidão que estava ao redor de Jesus, a Bíblia diz aqui nesse texto, que eles pegaram o beco, foi embora, discurso duro, não aguento isso aqui, não dá, deixa eu com as minhas raposinhas, deixa eu com meus pecados, porque não dá para encarar essa verdade me fere. Quanto mais a verdade te fere, é porque ela tem o bálsamo necessário para curar você. Ela tem um remédio. Ela vem para tirar, tá ligado? Quando você tira o curativo de uma ferida, vem a casca, fica exposta. Vê na tua memória agora, você quase vomita, tá tudo certo. Mas tem que tirar para quê? Colocar o remédio certo. Tem que mexer, vai doer. Meu irmão, você não tem noção. Quinta-feira, a gente foi jogar quando? Segunda? Quarta-feira. Eu estourei o dedo. Estou aqui, pela misericórdia. Vim com um tênis, um sapatênis. Eu sempre venho vocês não estranharam, né? Não está social, porque se eu botasse o sapato, não aguentava ficar aqui em pé. Aí, quinta-feira eu botei o sapato e a meia. Quando cheguei em casa, rapaz, que eu tirei a meia. Porque dói, tava no sapato, tava filé, tava coladinho, tava tudo bom, rapaz. Vai mexer na ferida. Vai doer, meu irmão. Quer sarar a tua vida? Mexe no pecado. Mexe na religiosidade. Mexe onde ninguém pode mexer. Nem você tem coragem, mas a palavra tem coragem de arrancar o tampão assim, ó, e colocar o bálsamo para curar você. Hoje é uma noite de você ser curado dentro de você. Ninguém pode fazer isso a não ser você mesmo. A palavra está exposta, está disponível, mas ela precisa que você decida algo por você mesmo. Tem gente esperando. Quando Deus, se Deus quiser, Ele é Deus. Se Deus já fez, Deus já quer, e só falta você, lindão, querer. A Bíblia diz que Ele foi ao madeiro, morreu, no terceiro dia ressuscitou, e agora está assentado à destra de Deus, Pai Todo-o-Poderoso. Sentou. Quem senta está fazendo o quê? Tá o quê? Eu pensei que era só eu que sabia disso. Mas Ele enviou o Espírito Santo para habitar no meio de nós, só no meio de nós, dentro de nós. Por que dentro? Porque a disponibilidade de mudança não vem de fora. Aleluia! O ambiente é transformado
no externo, mas a mudança pessoal é dentro. Por isso que ele disse, qual é o problema? O problema não são os tabernáculos. O problema não está no sacrifício. O problema está em quem faz isso. Não está resolvido dentro. Porque Elias era sacerdote, mas perdeu o sacerdócio por não mudar dentro dele. Queria encobrir pecado. Perdeu o sacerdócio perpétuo da vida dele. A linhagem acabou. Teve que se levantar Samuel, que não era da linhagem, porém foi criado por ele. Porque ele sabia os princípios, mas não vivia. Não adianta saber o que precisa saber. Você precisa mudar dentro o que você sabe. Você entende ou não? Samuel não era da linhagem de Eli. Nasceu de Ana. Mas foi treinado, ensinado nos princípios que Eli foi ensinado. E Eli era caído. Sacerdócio acabado. Então não importa, meu irmão, o quanto de intelectualidade você tem. Não importa o nível que você está na igrejinha. Pastor, profeta, levita, apóstolo, abriu um monte de igreja. Não importa a sua condição. A palavra dura vem agora, segura. Sepulcro caiado. Falei leve, para massagear o seu ego. Eu estou bom hoje para isso. Você e eu precisamos nos deparar com um espelho, mas não refletindo a imagem que nós estamos vendo exterior, mas a imagem que está dentro de nós. E essa é a mudança necessária para ser feita. E cada ponto que nós mexemos é crucial. Agora, tem aqueles que escolhem isso, que entendem a verdade. Versículo 68. primeiro. Quer ouvir isso aqui de Jesus? Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir embora? É duro esse discurso? Quer ir embora também? Você quer ouvir isso de Jesus? Eu quero. Porque a minha resposta vai ser essa aqui. Respondeu Simão Pedro: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. O que foi que Pedro viu? Ele se deparou com como um ser humano caindo em um abismo sem fundo, apenas flutuando, com a confiança de um Deus que pode todas as coisas. Não tem nada além dele. Não existe nada além dele. Entende isso ou não? Não existe nada. O seu trabalho não é suficiente. A sua vida pessoal não é suficiente. A sua esposa, o seu esposo, nada é suficiente se ele não for o seu baluarte. Não é uma palavra... Minha gente, entende isso? Eu estava orando hoje e de tarde, literalmente hoje foi um daqueles dias que a gente cai no chão e a gente quer entender alguma coisa. E só vinha essa palavra. O que foi que Pedro entendeu? O que foi que eles entenderam?
Qual foi o pensamento desses caras? Que foi que eles entenderam para romper centenas de anos de tradição? O que foi que eles fizeram? O que foi que eles entenderam? Porque parece ser uma poesia. Para onde nós iremos se tu tens as palavras de vida eterna? Para nós é corriqueiro isso. Mas é a profundidade dessa palavra, o entendimento desse lugar. O entendimento disso, pelo amor de Deus, entenda. O entendimento desse lugar, como ele chegou a essa conclusão, essa ideia, essa frase. Para onde eu vou? Eu não tenho mais, não tem sentido ficar longe do Senhor. Não tem sentido pecar. Não tem sentido nem eu voltar a pescar mais. Sabe a ideia? Não tem sentido fazer mais nada se o Senhor está aqui. Não tem sentido mais pensar em outra coisa se você está aqui comigo. Não tem sentido ouvir, aprender outra coisa se você é quem tem o que eu preciso. Olha a profundidade do que ele está tentando nos passar aqui. Você entende isso? Para onde eu vou? Salmista Davi diz: se eu pego a minha cama e coloco no Seol da terra, o Senhor vai estar lá. Se eu pego e me assento no mais alto monte, vai estar lá também. O Senhor vai estar em todo lugar, não tem como eu me esconder. O Senhor conhece a mim muito mais do que a mim mesmo. Sabe quantos fios de cabelo eu tenho? Antes que eu pense, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Os meus dias nem foram escritos. Os meus dias, eu nem estava uniforme no ventre da minha mãe. E o Senhor tinha escrito já todos os meus dias. A escolha é minha e é sua, ser protagonista da história que Ele escreveu para nós. Porque a gente escuta tantas coisas, a gente escuta tantas ideias, mas esquece da ideia principal. Jesus é a ideia fundamental. A gente dá desculpa para o pecado. A gente dá desculpa para fazer o que não deve ser feito. A gente dá desculpa, todo mundo fala esse palavrão, todo mundo mente, uma mentirinha branca, uma não sei o que lá, ou o inferno. Satanás toma conta da tua boca, do teu pensamento, da sua vida, sorrateiramente você nem sabe. Pensamento medíocre, andando na mesma direção que o diabo, como? Para onde eu vou? Se o Senhor tem palavras de vida eterna. Toma a Santa Ceia hoje consciente que Ele está aqui, independente se você sentir um arrepio ou não. Independente se você ora em línguas ou não. Se acontece milagre, cura, manifestação. Ele está aqui. Ele é o que é, para sempre vai ser. Ele é Senhor do Senhor, Senhor dos exércitos. Quer vencer barreira, quer vencer batalha, Ele tem a palavra. Mas sabe o que a gente espera geralmente quando está diante de um problema que a gente não consegue resolver? A gente joga a batata quente para Deus e espera que Ele mande um botão para a gente apertar. Quantas vezes já chegaram para mim? Estou passando por isso aqui, o que é que eu faço? Você vai fazer simples isso aqui. Lê a Bíblia aqui. Lê aqui. Tá, isso aqui. Tá, amém, glória a Deus. Meia hora depois, o que eu faço? Como é? Uma instrução, uma ideia. Como assim? Não, você estava falando palavrão. Eu mandei você parar com palavrão com a Bíblia. Não está mandando parar de falar a palavra torpe, Sim, mas como eu faço isso? As pessoas querem uma mágica. Querem parar de pecar diante de uma mágica. Ô filho de Belial, miserável. Entenda a palavra, aplica nela a sua vida. Desprovido de graça. Dá vontade de dizer isso. Não digo não, mas dá vontade. Eu não digo não, meu discipulado é bem carinhoso.
É que meu discipulado é carinhoso, é gente. Mas a vontade que dá é vira a cabeça aqui. Você fala palavrão demais. O que eu faço para parar? Tá. O que você quer? 7 dias de oração, jejum, que Jesus desça com espada desembanhada, com um cavalo alado, cheio de branco, luz reluzente em volta dele ou luz neon. O que você quer? Ou vai fazer o que eu fiz? Como é que você fez? Aí eu explico o que eu fiz. Aí disse, só? Foi. Eu troquei a palavra X para a palavra Y. Só? Foi. Não precisou nem de imposição de mãos. Não. Por quê? O entendimento espiritual é espiritual. Você precisa aplicar a palavra em você. A palavra já tem o poder e a unção para desfazer e despedaçar todo jugo. Entende ou não? Tratar bem a esposa. Palavras agradáveis. Você vê que isso é verdade, a mulher gosta de ouvir coisas bonitas. A esposa gosta. Né? Conquista a minha todo dia. Eu estava orando, ela ligou, estava só ouvindo a última canção e meditando na letra da canção que eu tinha colocado. Aí a minha esposa ligou. Vou contar uma intimidade para vocês, né? Fica de boa aí. Ela ligou, aí eu atendi. Oi, amor. Aí, estava dormindo, foi? Eu disse, não, estava largado aqui no chão. Orando. Eita, atrapalhei. Eu disse, não, estava meditando na palavra, porque você não atrapalha não, você faz parte de mim. Não pode perder a oportunidade, papai. Você entende, meu irmão? Você precisa aplicar a palavra de Deus dentro de você. Mudanças radicais. O amor à obra. Entende? Para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna, não tem como fugir. Não tem para onde ir. Não tem como. O que Pedro pensou? Foi que Pedro pensou. Como foi que ele chegou a isso? Por que ele disse isso? Por que ele falou essas coisas? É só para alguém que já abriu mão de tudo. Quando você abre mão de tudo por ele, ele te dá tudo que você precisa. Entende ou não? Você abre mão de tudo. Ele te dá tudo que você precisa. Então hoje é uma noite para analisar, para você olhar. Hoje é Santa Ceia. Santa Ceia. Alguns pensaram que ia ter que matar Jesus aqui, eu acho, né? Tem que cortar Jesus para comer a carne dele, beber do sangue, vão virar canibal. Acho que alguns pensaram isso. Mas aqueles que são espirituais discernem bem as coisas espirituais. E os que são carnais vivem pela carnalidade. Em 1 Coríntios capítulo 2 fala sobre isso. Um homem natural só vê as coisas naturalmente. Mas o homem espiritual enxerga e discerne tudo espiritualmente. Porque o espiritual, ele rege, ele comanda o natural. Ele organiza o natural. Entende ou não? Então, se você quer tomar algumas decisões aqui na terra, consulta o espiritual primeiro. Pergunta para ele, entra em contato direto com Deus. É uma escada direta, você não precisa pedir intermediários. Que bom, né? Quando a gente tem uma resposta de Deus e chega um profeta e diz, aquela resposta que estava esperando e você recebeu, essa aqui, ó. Aí você confirma, é bom demais. Mas quando não tem, você tem o Espírito Santo dentro de você.
Amém? Você tem a vida de Deus dentro de você. Amém, querido? Tem gente que vive, parece Kodak, né? Vive de revelação em revelação, querendo descobrir. Tem gente que liga para mim e diz assim: pastor, Deus falou com você em algum versículo aí para me mandar para mim? Eu digo: como é a história, rapaz? Não entendi, meu irmão. Não entendi, não. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Você pode receber uma palavra vinda de Deus dentro de você, um testemunho interior. Mas tem gente que não consegue ler Bíblia, não consegue ouvir uma canção cristã, não consegue viver uma vida. Faz tudo na terra, faz tudo na terra. Jogos, futebol, novelas. Irmão, de verdade, quem tem essa vida aqui tem, eu não vou ter 100% nessas coisas na minha vida. Eu gosto de nem jogar mais, eu estou jogando um videogamezinho faz tempo. Mas é bom, não é ruim não. Mas qual a tua prioridade? Como é que você quer ouvir Deus se você não se esmera nele? Está aqui comigo ou não? Você está aqui ainda ou está no feijão queimando em casa? Dá uma ordem aos anjos aqui, ele vira a chave lá do fogão, relaxa. Deus é bom e está precisando. Ele está desejoso, essa é a palavra, que eu e você atentemos para Ele. Amém, queridos? Você sabia que é uma frase que você precisa usar? Eu não preciso de Deus. Aí você completa: eu dependo dele. Eu não preciso de Deus. Precisar, eu preciso do Gerson para fazer uma live aqui. Daqui a pouco eu não preciso dele mais, ele precisa de mim. Daqui a pouco a gente vai para cada um lugar. Daqui a pouco precisa de novo. Ele precisa de mim, precisa de você. Mas Deus, a gente depende dele. Dependência. Você precisa entender a profundidade disso. Quando eu olho para Pedro falando isso, ele está declarando a sua dependência dele. Para onde eu vou? Quem tem as palavras que tu tens? Quem tem? Palavras de vida eterna. Quem foi embora é porque não quer abandonar as coisas que mais prendem elas. E é isso que a gente precisa entender. Fazer uma análise. Quais são as prioridades na minha vida? Quem é prioridade? Se fechasse todas as igrejas, proibisse leitura de Bíblia, quem seria a sua prioridade hoje? Você estaria no tanto faz como tanto fez? Ou você estaria dizendo: não importa, pode tomar a Bíblia, pode levar a Bíblia, pode fechar os templos, faça o que quiser, mas uma coisa você não tira: é Deus dentro de mim. Amém? Meu irmão, deixa os cristãos que trabalham nas políticas se envolver com as leis que precisam nos ajudar. Eu só vejo cristão metendo o pau sem entendimento nenhum na internet, falando sobre esse tipo de coisa que nem tem nem domina. Aí fechar isso é um comboio de não sei o que. Meu irmão, você não domina. Deus já levantou homens e mulheres para estar lá lutando por isso. Vai cuidar da sua vida. Quando solicitar um formulário que é para geral assinar, que for para benefício da igreja, você vai lá no portal e assina. Tá tudo certo. Mas para de ficar conversando nas esquinas sobre... Vai, fez aí. O diabo está pegando isso nas igrejas. O diabo está atrapalhando isso nas igrejas. O diabo não vai parar de atrapalhar só porque você está falando. Ele vai piorar.
Ele não vai parar de atrapalhar a igreja, porque a igreja é do Senhor e ele odeia o Senhor. Ele odeia você, o diabo. Você quer que ele goste de você? É? Então para de falar, deixa as pessoas que Deus já levantou para cuidar dessas coisas. Vai cuidar da sua vida, vai ler Bíblia, vai se encher de Deus, ministrar a palavra. Vai acabar com as crecas, as raposinhas, pessoas que fazem tais coisas, que se envolvem naquilo que não deveriam se envolver, falam da vida dos outros, está escondendo o erro que está dentro dela. É forte isso? É, pedrada, pum. Quando eu vejo alguém falando mal do outro, quando eu vejo alguém falando mal de alguém na internet ou no meio da igreja, eu olho mais profundo para isso, eu olho para o problema que ela tem. Ela está escondendo o problema que ela tem dentro dela. Você entende ou não? Aí a gente tenta acusar os outros, porque se eu jogo a atenção para o Gerson, ninguém olha para mim. Mas se você vier falar comigo, eu vou olhar para tu mesmo. Crente que camufla os seus erros, as suas falhas, pecados, uma vida pecaminosa, uma vida de desgraça, uma vida de vergonha, sabe? Já fui assim, corrigindo muitos erros, muitos, você não tem noção de onde eu saí. Você tem noção de quem eu fui, alguns sabem aqui. Você tem noção de quem eu fui. Que mazela de ser humano eu fui. Corrigindo, e a chance que vai corrigir sempre. Mudanças. Entende ou não? Você está aqui comigo? Então já dá trabalho à minha vida. Por que eu vou olhar para a tua? Dá um trabalho abençoado à minha vida. Eu vou encerrar com isso. Eu vou encerrar com uma história que quem já assistiu a Alice no País das Maravilhas ou já viu algumas ministrações sobre essa área, entende. Alice no País das Maravilhas tem um gato. Quem já viu Alice no País das Maravilhas? Ela passa por um portãozinho meio pequenininho, né? Aí vai para uma outra dimensão. E quando ela vai pela floresta, quando ela está indo pela floresta, ela encontra um gato que some. Aparece outro gato em cima da árvore. Aí o gato pergunta para ela: para onde você vai? Não, ela diz assim: onde vão dar esses caminhos aqui? Tem vários caminhos, várias estradas. Para onde é que vão dar? Vai chegar aonde isso aqui? Aí o gato pergunta: para onde você vai? Aí ela disse: eu não sei. Aí o gato diz: então qualquer caminho serve. Quando você não sabe quem você é, quem está dentro de você, qualquer caminho que te apresentar, tanto faz. Quem é você que precisa abandonar coisas hoje? Quais são os erros, os pecados, as falhas? O que você precisa melhorar hoje? O que eu preciso fazer? Jesus é o caminho, mas esse caminho tem sacrifícios, você sabia? De negligência, de negligenciar o pecado, de abandonar o erro, de negar as falhas, de mudança de vida, de transformação. Você entende ou não? Fique de pé para a gente poder adorar um pouco mais hoje. E você vai ter uma grande oportunidade hoje de conversar com o papai e mudar coisas dentro de você.